Olá, sou Karen Neppelenbruck, professora doutora do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. E na aula de hoje vamos planejar os casos de classe 1 de Kennedy para armação metálica de prótese parcial removível. Inicialmente, vamos abordar o planejamento em prótese parcial removível das classes 1 de Kennedy. Visando facilitar o entendimento do aluno em relação à sequência de planejamento e fazê-lo não esquecer de nenhum dos itens, nós elaboramos essa sequência abaixo. Classificação, apoios, grampos de retenção, grampos de oposição, conector maior, sela, conector menor, linhas de fulcro, retentores indiretos e planos guias. Então, em cada item que nós vamos avaliar agora, nós vamos estabelecer esses 10 itens para que nós não esqueçamos de nenhum deles. Esse arco parcialmente desdentado é classificado como classe 1 de Kennedy. Nós temos aqui uma classe 1 pura de Kennedy, ou seja, extremo livre bilateral. Considerando esse espaço posterior, com a ausência do pilar distal, nós temos que planejar os apoios pensando na regra, ou seja, apoios longe do espaço protético. Dessa forma, para esse caso, os apoios devem ser planejados nos pilares principais na mesial do pré e do canino. Em relação aos grampos de retenção para este caso, nós temos também que considerar que esse espaço é um extremo livre bilateral e, portanto, deve receber um grampo de ação de ponta, que possui uma maior ação retentiva. Para este caso, o ideal, como o espaço é grande posterior, é utilizar um grampo de ação de pontas do tipo T, que possui duas pontas ativas na sua região de retenção, que vai atingir a área cervical vestibular desses dentes. Para todo grampo de retenção, é necessário um braço ou um grampo de oposição, que neste caso vai ser colocado na superfície oposta, ou seja, palatina de ambos os pilares. Procedendo ao planejamento, nós devemos planejar um conector maior que corresponda, que possa favorecer, a distribuição dos esforços mastigatórios para esse arco, que biomecanicamente é desfavorável por ser uma classe 1. O conector maior de escolha para este caso é uma barra palatina dupla. Qual que é a extensão dessa barra palatina dupla? Nós temos que considerar primeiramente se o arco é superior ou se o arco é inferior. Então, como trata-se de um arco superior, o palato duro ele funciona como uma região de suporte secundário para essa prótese, ou seja, nós podemos fazer um apoio do conector nessa região para que ela ajude na distribuição dos esforços da prótese parcial removível. Portanto, trata-se de uma relação de contato com essa mucosa, que é ceratinizada, que é profundamente irrigada e inervada. Ou seja, o contato desse conector maior com essas superfícies vai ajudar na distribuição e não vai prejudicar de forma alguma a essas superfícies biológicas. Qual que seria a extensão? Até o final do rebordo, nas fitas laterais, como nós podemos ver aqui, até o final do rebordo. A barra posterior deve ser cruzada sempre em ângulo de 90 graus com as fitas laterais. E na região anterior a essa barra, deve ter a sua superfície superior, a sua borda superior, distante da gengiva em 5 a 6 milímetros, para respeitar os tecidos marginais do paciente. E, ao mesmo tempo, contribuir para todo o suporte nessa região de palato. Portanto, em termos de classe 1, se nós temos uma superior e uma inferior, a classe 1 é mais favorável, porque nós contamos com esse apoio secundário do palato e, portanto, temos uma relação de contato dessa barra, desse conector maior, com a mucosa de suporte. Planejada nossa barra palatina dupla, vamos proceder ao planejamento da cela metálica, que vai funcionar como imbricamento mecânico para resina acrílica e os dentes artificiais. Portanto, essa cela deve ser planejada nas regiões desdentadas, aonde houve a perda dentária. Em seguida, nós vamos planejar os conectores menores. Neste caso, o conector menor, em ambos os lados do arco,
ele tem um formato triangular, porque ele vai partir do apoio, atingindo o conector maior, e ele é um conector interdentário, ou seja, ele não vai para a região desdentada, e sim ele parte de uma região proximal dentada, ou seja, uma região interproximal entre dois dentes. Portanto, ele tem esse formato triangular com a base maior voltado para o conector maior. Em seguida, vamos planejar a linha de fulcro desse caso. Temos que considerar que é uma classe 1 e que os apoios principais são os mesiais vizinhos a esses extremos livres. Portanto, nós vamos planejar a linha de fulcro passando por esses apoios principais. Assim, a prótese vai tender a se movimentar sempre que o paciente mastiga nesse sentido póstero-anterior, em torno dessa linha de fulcro. Qual que seria o ideal neste caso? Planejar o conector menor com o retentor indireto, né, que seria para minimizar essa movimentação o mais distante possível da linha de fulcro, que seria nessa região do central. Entretanto, nós sabemos que nessa região entre os centrais existe a papila incisiva. E nessa região ela é muito sensível para passar um conector menor para colocar apoios nesses dentes, que seria o mais distante possível numa linha de 90 graus. Portanto, a linha de fulcro passando nessa região, nós teríamos uma linha perpendicular, né, que vai cruzar aqui a linha de fulcro e atingir os centrais. Mas esses centrais, além deles não terem muito esmalte aqui na palatina, permitindo um nicho mais profundo para a confecção dos apoios, essa região é muito sensível por ter essa papila. Então, o paciente, além de ficar colocando a língua nessa região, podendo levar algumas ulcerações, né, na mucosa da língua, também fica desconfortável, porque esse conector vai se posicionar em cima da papila. Então, o que nós podemos fazer neste caso? Utilizar os dentes vizinhos, utilizando o mesmo conector menor de ambos os lados para planejar esses retentores indiretos. Então, não vou precisar planejar outros conectores, e sim apenas dois apoios bilaterais, aproveitando o mesmo conector, que vai fazer o papel, então, do que seria colocado na região dos centrais. Por fim, nós vamos planejar os planos guias dessa classe 1. Por definição, os planos guias são superfícies localizadas nas regiões proximais dos dentes, vizinhas ao espaço protético, que são paralelas ao eixo de inserção e remoção da prótese. Neste caso, nós temos duas superfícies vizinhas à região desdentada, que no caso são esses extremos livres bilaterais. Nós temos uma região no canino e no pré, em ambas as faces distais desses dentes. Neste caso, nós podemos planejar o quê? Para colocar uma estrutura metálica que seja apoiada nessas regiões. Qual componente da estrutura metálica seria apoiado nessas regiões? A placa proximal. Essa placa proximal, ela vai partir do braço do T e ir até o terço médio oclusal, no caso do pré, ou médio incisal, no caso do canino, na face distal. E ela estando preparada para ser apoiada numa superfície paralela ao eixo de inserção e remoção da prótese, vai funcionar como plano guia, além de um elemento estabilizador desses dentes, que é a função principal da placa proximal. Concluindo essa placa proximal, nós temos o planejamento finalizado para uma classe 1 superior de Kennedy. Para o planejamento de uma classe 1 de Kennedy, nós temos que considerar primeiramente que nós temos dois extremos livres bilaterais e que trata-se de um arco inferior. Então, após classificar este arco, né, no caso é uma classe 1 pura de Kennedy, nós vamos planejar os apoios. Onde devem ser localizados esses apoios? Nas mesiais dos pilares principais. Por quê? Porque são pilares vizinhos ao extremo livre. Portanto, nós temos que buscar uma alavanca de segundo gênero e o apoio deve estar à distância do espaço protético. Planejados esses apoios, nós temos que planejar os grampos de retenção. O grampo de eleição para uma classe 1 de Kennedy é o grampo T, que também vai ser localizado nesses pilares principais.
E eu não tenho que me preocupar tanto por ser um arco inferior com a estética, ou seja, tentar colocar apenas uma ponta ativa, como por exemplo um I. Porque pouco vai aparecer no sorriso do paciente, já que esse grampo, ele vem de cervical até atingir a região retentiva, ou seja, ele vem da barra, né, que é o braço do T, e vai atingir essa região cervical. Ou seja, ele não vai aparecer tanto no sorriso do paciente. Para todo o grampo de retenção, nós vamos ter um braço de oposição, que vai ser localizado na superfície oposta. Portanto, o braço de oposição vai ser do tipo circunferencial de abraçamento, localizado na superfície oposta de ambos os pilares. Tem que ter em mente que esse braço de oposição ele deve cruzar a linha de 180 graus, para oferecer realmente um abraçamento efetivo e se opor às forças desse grampo de retenção. E é interessante que eu estou usando um grampo de retenção mais efetivo. Por quê? Para compensar a ausência do pilar posterior. Por isso que eu uso um grampo de ação de tropeçamento e não de ação de abraçamento, já que esse grampo tem uma maior ação efetiva. Outro fato que é importante comentar, num caso como esse, que eu tenho um canino inferior, é o fato de eu ter que premolarizar este dente antes de confeccionar o nicho. Por quê? Porque é muito melhor eu ter um nicho oclusal do que um nicho singular. Então, se eu conseguir pré-molarizar, ainda mais que esse dente inferior ele não tem um cíngulo suficiente em termos de esmalte para oferecer um nicho de espessura adequada, é mais interessante que eu venha com uma resina composta, pré-molarize esse dente e faça uma caixa oclusal. Essa caixa oclusal vai oferecer maior resistência às movimentações laterais da prótese do que um apoio singular ofereceria. Tá? Então, eu tenho que pré-molarizar o canino. Tem uma diferença, então, de singularizar e de pré-molarizar. Então, neste caso, ele é um dente canino e que é vizinho ao extremo livre, por isso que eu faço a sua pré-molarização. O próximo elemento que nós vamos planejar é o conector maior. Esse conector, nós temos que ter em mente os seus limites. Via de regra, o conector básico para se planejar para um arco inferior é a barra lingual, como nós desenhamos aqui, que ela tem mais ou menos 5 milímetros de largura, e a extensão dela que nós temos que prestar atenção, porque diferentemente do superior, que vai até o final do rebordo, a extensão, no caso de um extremo livre, é um pouco além do último apoio planejado, ou seja, para aqui na região do braço do T. Por quê? Porque no inferior, nós temos uma mucosa superficialmente vascularizada, superficialmente inervada, uma mucosa sensível, pouco resistente. Se ela for comprimida, poderá causar inflamações e até mesmo a absorção do osso subjacente. Portanto, nós temos que ter uma relação de alívio. Esse conector ele não pode pressionar essa mucosa sensível, como ocorre no superior, que tem uma relação de contato. Então, no superior, eu posso estender até o final do rebordo, porque essa relação de contato vai me oferecer um suporte secundário. No inferior, não. Eu paro, quando é extremo livre, nessa região. Por quê? Porque não adianta eu estender até o final do rebordo. Essa cela, né, esse conector maior não vai me ajudar a distribuir os esforços, nesse sentido de oferecer um apoio secundário. Ele simplesmente vai distribuir os esforços de tudo que está de um lado do arco ao outro, por meio dessa ligação com os elementos que vão sobre os dentes. Tá? Mas ele não oferece essa relação de contato para oferecer um suporte secundário. Portanto, a sua extensão é diferente, nós temos que prestar muita atenção em relação a isso. Depois, nós vamos ter o planejamento da cela, né, metálica. Essa cela vai ser localizada na região onde vão ser colocados posteriormente tanto a base acrílica quanto os dentes acrílicos, né, bilateralmente. Ela faz esse imbricamento mecânico da resina acrílica, que vai ficar em contato com os tecidos de suporte. Então, nós devemos planejar o próximo elemento, o conector menor. Esse conector menor, ele deve ser localizado interproximalmente, tanto entre o lateral e o canino, quanto entre o canino e o pré. Portanto, seu formato é triangular, né, com a base voltada para o conector maior, e ele deve também ter uma relação de alívio com os tecidos gengivais marginais, para não comprimir essa gengiva. E outra coisa que é importante é que ele tem a função de ligar tudo que está sobre os dentes, ou seja, apoio e braço de oposição neste caso, ao conector maior. Agora nós vamos planejar a linha de fulcro.
essa linha de fulcro, ela passa pelos apoios principais, pelos últimos apoios planejados no arco. Essa é a regra. Então, neste caso, a prótese ela vai tender a se movimentar de anterior para posterior, de posterior para anterior, em torno dessa linha de fulcro. Por isso que nós temos que planejar elementos que minimizem, né, reduzam essa movimentação em torno da linha de fulcro principal, que é esta nesse caso. Quais são esses elementos? Os retentores indiretos. Para planejar um retentor indireto, idealmente, eu tenho que colocá-lo sempre numa reta, né, perpendicular à linha de fulcro. Então, o elemento que está mais longe, ou seja, que está nessa posição perpendicular, seria este lateral e este central. Só que, como nós falamos já previamente, esses dentes, eles oferecem pouca quantidade de esmalte para fazermos um nicho adequado. E, além disso, a presença de um conector menor adicional aqui poderia interferir com o conforto do paciente por causa do posicionamento da língua. Assim, seria mais interessante num caso como esse aproveitar o mesmo conector menor, tanto de um lado quanto do outro, e confeccionar esses retentores indiretos, ou seja, esses apoios que vão sair, né, do mesmo conector menor, mas nos dentes vizinhos. Aí a gente coloca 2 apoios ao invés de 1 para compensar, né, essa não utilização dos dentes que estariam mais longe. E é importante ressaltar que para ambos os dentes, tanto esse lateral quanto esse canino, nós devemos fazer uma singularização do dente. Por que eu não preciso fazer pré-molarização mais? Porque ele não está vizinho ao extremo livre. Basta eu fazer um símbolo para confeccionar um apoio, né, um nicho e, consequentemente, um apoio nessa região. Então, o pré-molar, nesse caso, vai ser, a pré-molarização vai ser feita no canino, certo? E a singularização vai ser feita neste lateral e neste canino vizinho ao pré-molar. Entendido? Muito bem. Então, agora nós vamos proceder ao planejamento dos planos guias. Onde que nós devemos localizar planos guias nesse arco? Sempre nas superfícies proximais, vizinhas aos espaços protéticos, ou seja, distal do pré e distal do canino. Então, nesse caso, nós podemos planejar as placas proximais, né? As placas, nesse caso, são placas distais. Porque elas vão sair aqui do braço do T, atingir o terço médio-oclusal, médio-incisal dos dentes, e se ela estiver paralela com o eixo de inserção e remoção do dente, ela vai funcionar também como um elemento para auxiliar a inserção e remoção da prótese, ou seja, vai funcionar como um plano guia. E essa placa é fundamental, né, no caso de extremos livres bilaterais, por quê? Porque ela oferece também uma estabilização para o pilar, para que ele não se movimente no sentido contrário, né, à posição dos outros elementos, ou seja, que ele não se movimente para posterior. Então, ela funciona como um elemento estabilizador. E se ela estiver posicionada sobre uma superfície paralela ao eixo de inserção e remoção da prótese, ela também funcionará como plano guia. E aqui nós temos concluído o planejamento da armação metálica classe 1 inferior pura de Kennedy. Uma variação deste planejamento pode se referir à qualidade dos dentes remanescentes anteriores. Então, por exemplo, se neste caso eu tiver mobilidade dos dentes anteriores e inferiores, o que é muito comum em paciente parcialmente desdentado classe 1 inferior de Kennedy, nós poderemos planejar durante o planejamento, né, do conector maior, que é a barra lingual, uma outra barra para fazer uma barra dupla, que fica posicionada aqui na região lingual, na região singular desses dentes anteriores, que é a barra dupla ou grampo contínuo de Kennedy. Então, qual que é a função do grampo contínuo de Kennedy? Se eu fizer nicho em todos esses dentes, ou seja, eu vou singularizar todos, fazer nicho em todos e posicionar essa barra em todos, esse grampo contínuo de Kennedy vai funcionar também como um elemento de retenção indireta, porque ele vai impedir a movimentação desses dentes no sentido antero-posterior em torno dessa linha de fulcro. Dessa forma, ele funciona como um retentor indireto, certo? Então, é uma opção muito interessante para os casos que eu tenho mobilidade dos pilares anteriores, em classe 1, tá? Às vezes em classe 2 também, nessa região anterior. Sempre que eu tenho pilares remanescentes na região anterior inferior e eu tenho mobilidade, é uma opção bastante interessante a se pensar. Mas eu preciso
tanto no caso da barra lingual quanto no caso do grampo contínuo de Kennedy, ter aquele espaço entre a margem gengival dos dentes e o fundo de sulco com o paciente levantando ligeiramente sua língua de 9 a 10 milímetros. Por quê? Porque esse conector aqui inferior ele já tem 5 milímetros. Essa barra superior do conector, ela vai estar distando de 4 a 5 milímetros da margem gengival, para não pressionar essa margem gengival. Ou seja, ao todo, somando essa distância toda, eu vou ter de 9 a 10 milímetros. E se o paciente não tiver tudo isso de espaço? Aí eu vou planejar uma placa lingual. Lembrando que a placa lingual, se eu fizer nicho em todos os dentes, como no grampo contínuo de Kennedy, ela também vai funcionar como um elemento de retenção indireta. Com a vantagem de que eu posso posicioná-la mais para cima, porque ela vai ficar cobrindo os dentes, então ela pode ser um pouco mais curta em relação ao fundo de sulco do que uma barra convencional ou um grampo contínuo de Kennedy.